Olá, gente! Aqui é a Vanessa, professora e coordenadora de redação do Poliedro, e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a prova de redação da Unicamp, conhecida por ser diferentona porque, ao contrário da maior parte das provas de vestibular Brasil afora, a Unicamp cobra gêneros textuais. O que é isso, como é essa prova, quais são os aspectos avaliados, é um pouquinho do que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Bora começar do básico. Quais são as informações que você não pode perder de vista sobre essa prova? É uma prova que vale 12 pontos, ela vai acontecer no primeiro dia da segunda fase. Ao contrário dos outros vestibulares, você não vai ter 30 linhas para fazer redação, você vai ter 28, a margem é bem espremidinha, então são 28 linhas milimetricamente calculadas. A prova vai oferecer para você duas propostas. Você pode escolher aquela proposta que você julga ser a melhor. E esse julgar ser o melhor pode ter a ver com a sua familiaridade, com o que está sendo solicitado, pode ter a ver também com a coletânea de textos que foi oferecida e você se sentir mais à vontade para fazer o texto naquela proposta. Além disso, cabe lembrar também, são gêneros textuais surpresinha. Pode cair qualquer tipo de gênero textual nessa prova. Cartas, verbetes, textos enciclopédicos, textos de repúdio, carta denúncia, discurso político. Então a gente também vai falar um pouquinho sobre esse histórico da prova da Unicamp. Então, qual é a da prova da Unicamp? A Unicamp é basicamente uma prova de leitura e escrita. Ela vai avaliar a capacidade do candidato de compreender o que está sendo solicitado no enunciado da proposta, por isso é um enunciado também bastante diferente dos vestibulares que a gente costuma ver, que cobram a dissertação argumentativa. É um enunciado longo, meticuloso, ele tem vários comandos que orientam o candidato a desenvolver a redação que está sendo solicitada. Também a coletânea é uma coletânea densa, são vários textos, você pode encontrar de 4 a 5 textos mais ou menos, né, que vão te orientar a desenvolver a redação, se apropriando das ideias oferecidas pela coletânea para conseguir atender aos comandos da prova. A Unicamp também vai sempre te colocar numa situação comunicativa. Ela vai pedir que você imagine ser alguém em uma determinada situação comunicativa, situação esta que vai levar você a cumprir com alguma necessidade comunicativa. Essa necessidade comunicativa, essa finalidade, vai gerar os propósitos que a Unicamp vai entender que fazem parte da proposta temática como um todo. E aí, isso tudo vai configurar uma certa construção composicional dentro de um gênero textual específico. Para escrever uma redação em qualquer gênero textual que exista no mundo, você não pode deixar de lado algumas coisinhas. Primeiro de tudo, os gêneros textuais, eles circulam em uma esfera do discurso. Significa que eles estão sempre contextualizados. Nessa esfera do discurso e esse contexto sempre vai trazer para a gente uma motivação de escrita. Por que que você escreve? Sempre vai trazer para a gente também uma finalidade dessa escrita, para que você está escrevendo. Sempre traz para a gente pessoas dentro dessa situação comunicativa, desse discurso. Então, para quem você está escrevendo. E, no fim das contas, um certo tom ou estilo de linguagem. Será que você precisa repudiar algo que foi feito por alguém? Nesse caso, o tom do repúdio é um tom mais enfático, bastante marcado no texto, inclusive trazendo uma certa sensação de revolta por parte de quem está lendo esse texto. Então, lembrando e recapitulando, todo gênero textual que circula numa esfera do discurso, o gênero textual vai ser marcado pela interlocução que está sendo definida naquele contexto, vai ser marcada pela intenção, pela finalidade e também por marcas dessa construção composicional que podem, inclusive, trazer aí o tom e o estilo do texto. Nossa, então parece que tem muita coisa que pode cair nessa prova. E tem mesmo? Dá uma olhada só no que a gente organizou para vocês, o histórico de gêneros que já caíram na prova da Unicamp. Desde 2010, que foi a primeira edição dessa prova nesse novo formato, um simulado que a Unicamp aplicou, desde 2010 a gente tem variados gêneros textuais. Várias cartas, vários tipos de cartas, inclusive, lá em 2010 mesmo. Uma carta pessoal, basicona. Em 2015, carta convite. Corta para 2024, carta de denúncia ou uma carta denúncia. Então, será que cartas, na verdade, são características dessa prova da Unicamp? Talvez. É muito recorrente, porque cartas são um gênero textual bastante recorrente também nas diversas esferas da comunicação no mundo em que a gente vive hoje. Significa que você deve estudar como fazer cartas? Talvez, mas espera um pouquinho que eu já vou te dar dicas sobre o que realmente é efetivo para o estudo da redação na Unicamp.
Vou te chamar a atenção também nesse histórico das redações da Unicamp, vou chamar a atenção para os gêneros argumentativos e expositivos. Nos últimos anos, dá uma olhadinha desde 2021 até 2024. Nos últimos anos, predominam os gêneros argumentativos e expositivos. Significa que a gente pode sim ter gêneros narrativos, como por exemplo é o caso do diário, lá em 2021, mas existe uma prevalência de gêneros expositivos e argumentativos, que é o caso do discurso político, é o caso do manifesto, o texto de convocação e o discurso em resposta que acabou de ser solicitado na prova da Unicamp 2024. Agora que você entendeu qual é o perfil da prova, qual é também o seu histórico, vamos aprofundar um pouquinho para falar sobre quais são os aspectos que valem mais nessa prova e como que você vai ser avaliado na sua redação. Como eu expliquei agora há pouco, os gêneros discursivos, os gêneros textuais, são marcados por alguns elementos, vamos chamá-los assim, que configuram então essa comunicação numa esfera do discurso. Então, a Unicamp vai considerar como elementos válidos para a avaliação da qualidade de um texto esses mesmos elementos que daí vão poder ser identificados na sua redação. Então, a Unicamp vai avaliar o seu texto com base em 4 eixos de critérios. O primeiro eixo, proposta temática. Na proposta temática, a Unicamp vai avaliar com que qualidade você cumpriu com os comandos que orientam a produção da sua redação. Se você seguiu corretamente o comando do informe, descreva, então se você tem um momento de descrição, um trecho de descrição no seu texto. Se você conseguiu argumentar bem, ela solicitou, argumente em defesa de um posicionamento. Vamos buscar esse argumento na sua redação, vamos saber se você argumentou bem. Então a proposta temática, seguir os comandos da prova. No segundo eixo de critérios, nós teremos gênero. Na avaliação de gênero, basicamente o que eles vão identificar na sua redação é se você traz um pouquinho daquela situação comunicativa, se você traz os elementos da interlocução e se a construção composicional do seu texto é compatível, coerente com aquele gênero do discurso que está sendo solicitado. Traços mínimos de compatibilidade desse gênero já são válidos. Se o texto deve ser argumentativo, o que vai se buscar é se o texto tem traços da argumentação e não segue, por exemplo, sendo um texto narrativo, que é completamente oposto. O terceiro eixo de critérios é o eixo da leitura dos textos. Na leitura dos textos, o que a Unicamp deseja é a sua apropriação dos textos que foram oferecidos na coletânea. Atenção a essa palavra, apropriação. É necessário um uso crítico e produtivo dos textos, não pode haver cópia dos textos que foram oferecidos ali. Então, mesmo que pareça que você deve se basear totalmente e integralmente nos textos para produzir a sua redação, isso deve ser feito por uma apropriação autoral, sem recorrer à cópia. E o último critério desses 4 eixos avaliados na grade de correção da Unicamp, convenções da escrita e coesão. Convenções da escrita, que terminologia esquisita, né? Basicamente é a gramática do seu texto, mas é a gramática compatível com o gênero que está sendo solicitado. Já pensou em como seria a gramática dentro de um post em uma rede social, por exemplo? Não é uma gramática compatível com um discurso político, muito mais formal, também que pedindo um pouquinho mais de erudição. Olha a língua. A Unicamp sabe disso, então ela equaliza a exigência dessa gramática a depender do gênero que está sendo solicitado. E da mesma forma, a exigência quanto à coesão textual. Coesão textual, como as partes do texto estão sendo articuladas. Nesse caso, a coesão também vai variar a depender do gênero textual que está sendo solicitado. Então, o que pode e não pode ser feito nessa prova? O que pode ser feito é uma leitura minuciosa e produtiva, tanto do enunciado da proposta quanto da coletânea. Você vai perceber que no enunciado são colocados alguns comandos. A obediência a esses comandos é elemento fundamental para que a sua redação cumpra bem as expectativas da banca elaboradora dessa prova. Da mesma forma, uma coletânea de textos vai ser oferecida. Essa coletânea precisa ser lida minuciosamente para que você compreenda como relacionar bem os textos e usá-los na sua redação. Atenção, porque o viés de leitura é muito forte na avaliação da redação da Unicamp. Como você pode ver na imagem que nós estamos disponibilizando para você agora, a leitura configura um dos critérios mais interessantes de avaliação da redação nessa prova. O uso produtivo dos textos, a realização de inferências globais é um dos aspectos exigidos para que o candidato atinja a nota máxima no eixo de leitura dos textos, que é um dos 4 eixos de avaliação. Então, para trabalhar bem com esse eixo da leitura,
O que a gente precisa é garantir que os textos que haja evidências de que eles estão sendo trabalhados na nossa redação, mas que ao mesmo tempo eles não estejam baseados em cópia. Segue agora um exemplo de uma redação que fez o caminho do que não pode acontecer. Uma redação que trouxe a cópia e a prevalência de cópias na redação. Dá uma olhadinha só na imagem que a gente está trazendo agora. Na redação que você está vendo, alguns dos trechinhos destacados em cores são trechos que correspondem a textos identificados na coletânea. E você pode perceber que já uma redação tão pequenininha, ela tem, ao longo dos seus parágrafos, a maior parte configurando cópia. Então a gente tem várias cópias, vários trechos de cópias dos textos 1, 2, 3, 4 da coletânea, e isso faz com que ela seja uma redação inadequada. É isso que não pode ser feito na prova da Unicamp. Na verdade, você deve articular bem esses textos e se apropriar, usando suas próprias palavras para que essa articulação ganhe mais fluência no desenvolvimento da sua redação. Para fazer essa fluência acontecer, você precisa fazer uma leitura atenta a quais relações podem ser estabelecidas entre os textos. Qual mensagem cada um dos textos apresenta, qual é a relação a partir do enunciado para que os comandos sejam melhor cumpridos e como que essas relações podem ser explicitadas na sua redação. Dá uma olhadinha só nessa coletânea que a gente colocou resumida aí para você. Ao ler cada um dos textos, a pergunta básica que você deve se fazer é: qual é a ideia principal de cada um dos textos? Quais são as ideias secundárias em cada um desses textos? A partir disso, você tem uma compreensão de como cada texto está contribuindo para o cumprimento dos comandos da proposta. Na sequência, a sua leitura vai seguir a sequência de texto que foi oferecida ali pela prova, certo? Nessa sequência, pergunte-se como os textos estão se relacionando. A partir disso, e sempre e durante todas as partes da leitura dessa coletânea, pergunte-se sempre quais conhecimentos de mundo, dos meus conhecimentos de mundo, podem ser acionados para complementar a leitura desses textos. Como que é possível contextualizar melhor uma informação, como que é possível expandir uma informação, trazendo maior detalhamento. Esse tipo de contribuição dos seus próprios conhecimentos para a construção da sua redação podem fazer com que você saia de uma redação cópia e passe para uma redação autoral. Dá uma olhada agora em um trechinho que a gente separou para você de uma redação acima da média, que então trabalhou muito bem a apropriação de um texto da coletânea. Nessa redação, o que a gente pode visualizar é um bom uso de uma informação que foi oferecida pelo texto, e eu vou explicar aqui para você qual foi essa informação. Primeiro, a leitura do parágrafo. A destruição do Cerrado é um dos eventos mais tristes da realidade brasileira. Isso porque o senso comum vê nessa região um ambiente propício para a exploração, só que a predominância de galhos retorcidos passa a ideia de que tal ambiente é homogêneo. No entanto, nossos ambientalistas, ouvintes, dizem o contrário. O Cerrado é extremamente rico em biodiversidade, sendo considerado um hotspot ecológico. Assim, o avanço do agronegócio nessa região ameaça não somente os pequenos proprietários, como também ameaça esse patrimônio cultural, que é o Cerrado. Nesse parágrafo, qual é a informação que foi oferecida pela coletânea? A informação de que é o Cerrado um dos biomas mais afetados pela degradação promovida pela atividade humana, promovida pela demanda e pela exploração econômica dos recursos naturais. Isso foi oferecido pela coletânea. O que foi expandido por esse candidato? Por que ele foi entendido como um candidato autoral? Ele conseguiu contextualizar um pouquinho melhor essa discussão sobre a questão do Cerrado, trouxe para a gente a perspectiva do senso comum. Muita gente acha que por serem galhos retorcidos não deve ter muita riqueza, a biodiversidade ali talvez seja menor. Isso é uma leitura bastante comum, é o conhecimento popular. Muita gente menospreza, acha que é uma terra infértil. E ele diz que é o contrário, né? Ao contrário disso, é um bioma muito importante, muito estratégico. Ele inclusive chama esse bioma de hotspot. Então essa também é uma informação que ele trouxe de fora. É isso que a gente entende como um uso apropriado, um uso adequado, produtivo de uma informação que foi trazida pela coletânea. Parece difícil, são muitos gêneros. Basicamente, o que a gente precisa é entender que não adianta memorizar gêneros textuais, cada um deles, como faz, qual é a característica de uma carta de denúncia, qual é a característica de um discurso político. Isso vai levar a um trabalho sem fim, porque no fim das contas podem cair diversos gêneros textuais nessa prova.
menos a dissertação argumentativa. Então, nós já temos aí um ponto de partida. O que fazer para fazer uma boa redação na prova da Unicamp? Desapegue-se da dissertação argumentativa. As características que são estudadas para esse texto padrão, em provas como a FUVEST, a VUNESP, como o Enem, essas características não vão caber exatamente na prova da Unicamp. Abra-se para a leitura criativa e produtiva do enunciado. Abra-se para uma leitura atenta, minuciosa da coletânea. A partir disso, lembra sempre, foco nos elementos que também são os elementos avaliados nessa prova. Foco na adequação a uma situação comunicativa clara, com marcas da interlocução que fazem com que o seu texto se torne um texto verossímil, próximo do real, que favoreçam uma construção composicional típica daquele gênero. Tudo isso contemplando minuciosamente os elementos da proposta temática, os comandos que a prova te trouxe para orientar a sua produção textual, trabalhando muito bem a apropriação dos excertos da coletânea e, claro, escrevendo em acordo com as convenções da escrita típicas daquele gênero. Com esses segredinhos sobre a Unicamp, tenho certeza de que você vai se sentir motivado a prestar essa prova. Não tem mistério, tem muita prática. Então, desejo a vocês uma boa prática e que vocês tenham muito sucesso na prova da Unicamp.